Esse tema apareceu novamente no Supremo Tribunal Federal e eu não tenho a menor dúvida que vai aparecer também na sua prova. Já aconteceu e você precisa ficar esperto em como se posiciona na prova objetiva, mas como vai discorrer em provas discursivas, dissertativas, prático-processuais e provas orais. Fica tranquilo que eu vou te explicar. Sou o professor Pedro Coelho, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao meu canal. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreve, aciona o sininho, quem avisa amigo é, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. E presta atenção, por quê? Porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou recentemente o agravo regimental no âmbito da reclamação 66061, 66.061, analisando aí a compatibilidade ou não de prisão preventiva com sentença condenatória, fixando regime diverso de regime fechado, por exemplo, um semiaberto. Imagine então que João das Couves ele tenha sido respondido um processo criminal preso cautelarmente. No âmbito da sentença condenatória, o juiz estabelece uma pena, por exemplo, de 5 anos de privação da liberdade em regime inicial de cumprimento semiaberto, mas caso haja recurso, ele deve ser mantido em prisão cautelar, em prisão preventiva, uma vez mantidas a presença dos requisitos lá do artigo 312 e 313 do CPP. Isso é possível. Historicamente, nós inclusive já comentamos aqui no nosso canal que aqui estamos diante de uma tradicional divergência entre STF e STJ. O âmbito do Supremo Tribunal Federal, e mais uma vez aqui nessa decisão, com algumas particularidades, se firma que não é possível, nesses casos em que se estabelece uma pena, um regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, a manutenção enquanto pendente a esfera recursal, a impugnação recursal, em prisão preventiva. Por quê? Porque aqui nós estaríamos impondo um tratamento maléfico àquele que exerce legítima e legitimamente um direito que lhe é inerente dentro da ótica processual, qual seja o do duplo grau de jurisdição. Se não, vejamos. Ora, aqui estaríamos passando um seguinte recado. Considerando que a prisão preventiva, a prisão cautelar, se verifica numa espécie muito próxima, se não é equivalente a um regime de cumprimento fechado, e o agente tem contra si a fixação de regime inicial de cumprimento no semiaberto, mas mantendo, caso opte por recorrer em prisão preventiva, estaríamos dizendo: olha, João das Couves, se você recorrer, vai fazê-lo, e enquanto pendente o recurso ficará num regime, entre aspas, equivalente ao fechado. Mas se você não recorre, a gente vai te dar quase que um bônus. Você vai ter contra si uma condenação definitiva, mas já começa cumprindo no semiaberto. Percebe que há um desbalanço? Pedro, mas qual é a sustentação trazida pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, para admitir? O STJ ele se sai desse conflito usando da sua criatividade, uma criatividade bem conveniente, por assim dizer. Ele diz: olha, vamos fazer um jeitinho brasileiro, vamos estabelecer nessas circunstâncias concessões, adaptações, vamos manter o camarada no regime semiaberto ou no regime aberto, ou melhor, manter o camarada em prisão preventiva, mas fazendo as adaptações ao regime fixado como o cumprimento inicial na sentença, semiaberto ou aberto. Mas percebe que botar alguém preso preventivamente no aberto ou semiaberto descaracteriza exatamente a ideia, a perspectiva da prisão cautelar, da prisão preventiva. Daí porque, além dessa descaracterização, trata-se de um arremedo, de uma solução, de uma invencionice, de uma criatividade completamente alheia ao espectro legal, completamente carente de razoabilidade e plausibilidade normativa. E eu não preciso dizer, para que eu confira um tratamento maléfico, restritivo, punitivo e tolhedor de liberdade de locomoção, eu preciso, na esfera criminal, estar embasado em texto normativo e em legislação. Do contrário, não haverá essa possibilidade. Então, diversamente da tradicional posição do STJ, o Supremo Tribunal Federal diz, ao reverso, que não é possível. Ou o camarada vai ser colocado
condenado em regime fechado no corpo da sentença, e aí pode responder, enquanto pender o recurso lá dele, em prisão preventiva, ou sendo fixado regime diverso, semiaberto ou aberto, não há essa possibilidade. É bem verdade, e aqui eu preciso destacar, doutores e doutoras, que essa posição do Supremo Tribunal Federal é a regra. A gente vai encontrar alguns precedentes, aliás, diversos precedentes das duas turmas, primeira e segunda do Supremo, traduzindo essa perspectiva como regra, mas admitindo pontual e excepcionalmente exceções, notadamente nos casos de multireincidência do agente em que se evidencia a maior probabilidade de reiteração do comportamento delitivo e também nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, via de regra, entende-se não ser possível essa prisão preventiva para réus que se encontrem aí com condenação e regime inicial semiaberto ou aberto, beleza? Mas e no STJ, Pedro? No STJ, a gente tem aquela posição clássica, tradicional, mas já começamos a encontrar no final de 2023 e, sobretudo, no primeiro semestre de 2024, precedentes da quinta turma indicando anuência e se curvando a orientação do Supremo. Acredito que nos próximos meses a grande tendência é que o STJ se alinhe, de fato, ao Supremo de uma vez por todas. Por ora, a gente já enxerga um movimento, mas para fins de prova discursiva, dissertativa, ou mesmo prova objetiva, se questionarem a posição do STJ, a divergência ainda vale a pena ser citada, utilizada como farol, com essa ressalva por mim feita. E aí, e nesse julgamento, agora, tem menos de um mês, um pouco mais de um mês, atrazido aqui pela segunda turma, foi, de fato, ratificada a orientação dominante no Supremo, prevalecendo aqui o entendimento do ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de não haver como conciliar a manutenção de uma prisão preventiva cautelar se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado, leia-se semiaberto ou aberto. De acordo com o ministro Fachin, há uma clara e evidente incompatibilidade entre a preventiva e a negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, porque isso violaria a proporcionalidade e, naturalmente, também a presunção de inocência. Seguindo, nesse caso específico, a orientação do ministro relator, nós temos o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli. A novidade que eu quero trazer para enriquecer o teu material é que, mesmo na segunda turma, sendo mantida essa orientação, aqui parece que o cerco está fechando, porque temos dois ministros aqui, coincidentemente ou não, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, advogando o sentido oposto, ou seja, no sentido de sim, ser possível a fixação e a manutenção de prisão preventiva aqui em face daquele que é condenado a cumprir inicialmente em regime semiaberto ou aberto de prisão preventiva enquanto pendente a impugnação recursal, desde que haja as adaptações, adequações ao regime fixado no âmbito da sentença. Ou seja, é ali esses dois ministros aqui da segunda turma, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, se alinhando e fazendo, de certa maneira, um movimento contrário àquele do STJ que nós havíamos citado e aproximando-se dessa temática do STJ. Me parece o ponto mais seguro e que urge renovar a posição do plenário do STF, mas isso aí é para cenas dos próximos capítulos. Hoje, objetivamente, a gente tem a esfera tradicional ainda podendo ser citada, há aqui uma divergência clássica entre STJ e STF, há um movimento aí de se curvar ao STF a partir da quinta turma, especialmente, mas ainda não consolidada, mas o que vai prevalecer, sem sombra de dúvida, hoje no Supremo Tribunal Federal é sim a impossibilidade da fixação de prisão cautelar, de prisão preventiva, enquanto aguarda julgamento de recurso nos casos em que o agente fora condenado ao início de cumprimento de pena no semiaberto ou aberto, salvo casos excepcionalíssimos. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí embaixo. Um beijo, não esquece de deixar o joinha. A gente se vê. Valeu, tchau!